Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Peço desculpa pelos minutinhos de atraso, nós estávamos aqui testando, fazendo alguns testes, mas está tudo certo. Já podemos começar. Estou muito feliz com o encontro de hoje, aliás, com essa semana, que hoje começa aí com chave de ouro. Hoje a gente dá início a uma semana de lives, na verdade vai de segunda até quinta-feira, tendo a escuta como mote, e a partir da escuta nós vamos dialogar e trazer outros temas que dialogam com a escuta. E hoje marca também a primeira ação pública do Coletivo Infâncias, que vocês devem ter acompanhado, seja pelo meu Insta, pelo Insta das meninas. É um grupo formado por mim e por mais 11 mulheres sabidas, inspiradoras, que passaram por um grande processo de seleção, sem saberem. Elas foram selecionadas entre canais do Brasil todo e foram convidadas para compor esse coletivo. E esse coletivo, ele vai se reunir, já começou a se reunir, para estudar o que há de mais novo em termos da pedagogia das infâncias, das abordagens participativas. Tenho a honra e a alegria de ter o meu livro Pedagogia das Mildezas, que está aqui do meu ladinho. Essa é a primeira obra estudada pelo coletivo e nós vamos estudar inclusive com os autores de outros livros, autores nacionais, internacionais, grandes referências para nós que estudamos a pedagogia das infâncias. E para quem não sabe o que é um coletivo, a Dani do coletivo do Na Praça, ela fez um post bem interessante contando o que é um coletivo e qual é a sua importância. E eu queria começar trazendo alguns elementos que a Dani coloca lá e que ela traz inclusive a origem, né, do termo, da palavra coletivo, que significa, que tem um significado muito bonito, que significa colher junto, reunir. Então, quando um grupo de pessoas se unem num coletivo, elas se unem em torno de um objetivo em comum. E qual é o grande objetivo do coletivo Infâncias? Nosso objetivo em comum, o que nós queremos colher juntos, o que nós queremos é reunir, agregar, nós queremos fortalecer uma imagem de infância potente, forte, com agência, uma imagem de criança capaz, protagonista, de profissionais protagonistas, e uma pedagogia, sobretudo, de matriz participativa. Nós queremos colaborar com o fortalecimento dessa forma de pensar a pedagogia, de pensar a educação das crianças pequenas. Então, para isso, nós estamos reunidas. Então, no decorrer dessa semana, cada dia eu vou estar aqui falando com 2 ou 3 meninas do coletivo. Então, eu estou num lugar super privilegiado essa semana. Eu vou fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é poder escutar. E como o primeiro livro estudado pelo coletivo é o Pedagogia das Mildezas, Saberes Necessários a uma Pedagogia que Escuta, então, para esse primeiro ciclo de lives, nós escolhemos então o tema da escuta. E hoje nós vamos falar sobre a escuta na pedagogia da cotidianidade. E para isso eu quero chamar aqui para esse bate-papo 2 queridas, que é a Camila Isoli e a Fernanda Costa, que já podem aí ir entrando, eu já vi que elas já estão por aí. Meninas, venham para cá. Fiquei com essa tarefa de estou estreando aqui como anfitriã, geralmente eu participo, mas vai ser um prazer receber as meninas para esse bate-papo. E convido todos e todas e todos a entrarem nesse bate-papo, nessa conversa. Então, a gente tem os temas, mas na verdade são vocês que vão trazer as questões, as perguntas. Tanto eu como as meninas já abrimos uma caixinha de pergunta, já me chegou bastante coisa. Separei algumas aqui, algumas a gente já começa a conversar hoje, outras a gente vai respondendo no decorrer da semana. Deixa eu ver, as meninas estão pedindo aqui para... Vou chamar...
Boa noite. Fernanda, muito bem-vinda. Vamos só... Camila, aê! Muito bem-vinda, Camila. Aliás, estamos aqui nós 5, gente. Não se enganem, tá vendo? 3 mulheres. Estamos aqui em 5 pessoas. Eu, Bruna Ribeiro, Fernanda Costa e o Arthur, né, Fê? Tá aí, o Arthur. E a, aí. E a Camila não sabe ainda, né, Camila? Não sei, ainda é muito recente. Meu feijãozinho, eu falo que é o meu feijãozinho, porque tá o tamanho de um feijão. Acho que um pouquinho maior agora. Mas então, estamos aqui nós 5 para essa prosa, para essa conversa. Sejam muito bem-vindas, meninas. É uma alegria ter vocês, tanto no coletivo como hoje aqui. Vocês têm muito a contribuir. Eu acho que a maioria, quase todo mundo já conhece vocês, mas queria fazer uma breve apresentaçãozinha aqui de vocês. Vou começar por ordem alfabética, tá? Separei aqui, começar apresentando a Fernanda. Ela é professora de uma creche, criadora do curso Espaços Brincantes de Aprendizado, fundadora do Quintal Interativo, onde ela trabalha com formação de professores, produção de conteúdo digital no canal dela. Depois vocês contem um pouquinho do canal de vocês e outros projetos ligados à educação. Muito bem-vinda, Fê. Obrigada. Agora a Camila é pedagoga, atua há mais de 18 anos na educação infantil, especialista em gestão pedagógica. Hoje atua como transformadora de educadoras, buscando uma pedagogia das sutilezas. E não por acaso elas estão aqui, né? Sutilezas, miudezas. A gente quer falar sobre essas pequenas, grandes coisas, né? Essas sutilezas, essas miudezas que, como eu venho insistindo em todos os lugares que eu passo, que é isso que, na verdade, é o essencial. É isso que dá sentido não só à educação, mas as miudezas são o que dá sentido à nossa própria vida, né? Que é feito desses pequenos momentos, mas repletos de significados. Então, hoje a gente vai conversar sobre essa pedagogia da cotidianidade, que é repleta dessas sutilezas, dessas miudezas, essas pequenas delicadezas. E vai ser, como eu estava explicando para o pessoal, vai ser um bate-papo mesmo. Então, a gente não combinou ordem, quem quiser fala. É algo bem informal mesmo. O pessoal que está acompanhando pode ir colocando questões também. Mas eu sei que a Camila, ela pediu para começar lendo o texto, né, Camila? Vamos? Sim, assim. Olá a todas, eu queria primeiro dizer que eu estou muito feliz de fazer parte tanto do coletivo como estar aqui com vocês, entre essas educadoras tão potentes. É sempre um privilégio falar com outros educadores que nos colocam também para pensar, para refletir e estar sempre em movimento. Então, acho que estar aqui em diálogo é me colocar em movimento. Então, eu fico muito assim, agradecida por esse impulsionamento da gente estar juntas aqui, estarmos juntas nesse movimento em prol da infância e da educação. E para iniciar, nós escolhemos um texto, inclusive é o texto da Bruna, que abre o livro da Pedagogia das Miudezas, para poder, porque quem me acompanha sabe que toda vez que eu faço uma formação, eu sempre trago uma poesia. Geralmente é Manuel de Barros, porque ele é o meu menino poeta que eu carrego embaixo do braço do meu coração. Mas eu acho que essa poesia não podia ficar de fora, porque Bruna está maravilhosa. E eu gostaria de compartilhar, então, para que todo mundo esteja aqui atentos, né, aos olhares e aos 100 ouvidos ou da educadora. Tá ótimo. Se a criança é feita de 100 linguagens, 100 modos de expressar, se comunicar, se relacionar e se encantar com o mundo, como captar, ouvir, interagir e se relacionar com tantas linguagens sem termos 100 ouvidos? Ouvidos que escutam, que veem, que sentem, se emocionam e celebram as descobertas e aprendizagem das crianças. Ouvidos que provocam e desafiam.
ouvidos que se transformam em uma, 100, 1000 orelhas. Orelhas verdes, abertas e disponíveis, que sabem que para adentrar o universo da escuta é preciso disponibilidade. Disponibilidade para ouvir, compreender, provocar e legitimar o ponto de vista das crianças. É preciso abrir mão. Abrir mão de nosso vício de ensinar e nos colocarmos em posição de quem, de repente, pode aprender. É preciso coragem. Coragem para revisitar nosso papel de adulto, construindo uma relação de compartilhamento e colaboração. É preciso estar junto. Estar junto das crianças, inteiros, nos assombrando e nos maravilhando com o mundo. É preciso apoiar. Apoiar e encorajar as crianças a descobrirem novas formas de expressar seus pontos de vista e suas emoções. É preciso respeitar. Respeitar a criança, seus tempos, espaços e formas de se relacionar e estar no mundo. É preciso crer. Crer na capacidade, na força, na agência e competência das crianças. É preciso ainda estar aberto a mudanças e transformações. Porque escutar as crianças leva à transformação em nosso jeito de pensar, em nossa maneira de educar e conceber a educação. Somente quem escuta o outro pode, de fato, dialogar com o outro. E somente quem dialoga pode estar junto com o outro. Somente quem está junto do outro pode caminhar com ele. E somente caminhando juntos chegaremos mais longe. Está aqui no livro das miudezas. Né, Fê? Obrigada, Camila. Um monte de gente, enquanto você lia, foi comentando tanto da sua narração, como da poesia, né, da sensibilidade, da importância dessa escuta. E aproveitar para dar um recadinho, e teve gente que perguntou aonde está, quem chegou agora, então, essa poesia, Os 100 Ouvidos do Educador, da educadora, está no livro Pedagogia das Miudezas. E eu já vou antecipar aqui para vocês uma coisa, que esta semana nós vamos compartilhar com vocês uma série, dentro dessa novidade, já que é a live, né? Esse momento de partilha, nós também pensamos em compartilhar várias boas novidades. Então, quero começar compartilhando a primeira, que é que, para quem está assistindo essa live durante essa semana, nós vamos passar uma palavra, uma senha que vai funcionar como um cupom de desconto para quem ainda não tem o livro. Vai poder ter um desconto super bacana com essa palavra. Aí a gente vai passando isso no decorrer da live, mas temos muitas outras novidades no decorrer da semana. Já vou dar um spoiler aqui. Uma tem a ver com aquelas caixinhas lindas que vocês receberam, que ficou todo mundo me perguntando onde é que consegue. E na verdade, elas foram um mimo para as meninas, aquilo faz parte do material dos cursos que eu dou, então ele não está à venda, mas preparei aqui também uma surpresa para vocês em relação a isso. Antes de passar a palavra para as meninas, eu fiquei muito feliz quando elas fizeram a proposta de começar lendo Os 100 Ouvidos, porque penso que traduz um pouco disso tudo que vai permear as nossas conversas essa semana, né? A gente fala tanto das 100 linguagens, né? Aquela poesia maravilhosa do Malaguzzi, que a gente usa como símbolo para falar dessa criança potente. Daí, quando eu trago os 100 ouvidos, é para falar também da potência desse profissional, né? Que a gente precisa desse profissional também potente, que recupera o seu lugar de fala, de protagonismo, para lidar com essa criança com suas múltiplas linguagens. Que a gente fala tanto, mas a gente não fala pouco dos nossos 100 ouvidos, né? Então, a ideia é a gente também conversar como é que a gente pode acordar esses 100 ouvidos, porque sem esses 100 ouvidos, dificilmente eu vou conseguir ouvir essas 100 linguagens, né? Então, se a gente não recupera nós mesmos como seres inteiros, dificilmente a gente consegue também olhar para essa criança como um sujeito inteiro e não compartimentado. Então, eu queria
que na nossa fala aqui, eu já vou trazer duas das perguntas, vocês fiquem à vontade para ir respondendo quando quiserem, na ordem que quiserem, mas me perguntaram aqui na caixinha, né, como que a gente acorda esses sem ouvidos, como é que a gente faz para trabalhar com professoras, e aí foi uma pessoa que trabalha com formação, a questão da escuta, como é que a gente consegue sensibilizar para esse tema tão desafiador, como dito na pergunta. E eu queria ouvir de vocês também, meninas, como é que pontos de atenção vocês consideram que são importantes para a gente pensar nessa pedagogia da cotidianidade que tem como cerne a escuta, né? E para explicar para o pessoal que acompanha a gente por que a gente escolhe esse tema da pedagogia da cotidianidade. Porque a gente está partindo do princípio e situando a escuta como cerne das pedagogias participativas. A gente traz, pelo menos que eu trago no livro, e imagino que as meninas concordem, vocês podem falar também, porque esse é um espaço de diálogos, inclusive de confrontos, né? O que a gente não precisa concordar. Isso é o bacana do coletivo. A gente não precisa concordar em tudo, a gente tem alinhado princípios, mas confrontando é que a gente também vai mais longe. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês consideram que são pontos de atenção importantes para a gente constituir essa pedagogia da cotidianidade, que não fique presa num cotidiano repetitivo, mas sim que ganhe vida através dessa pedagogia da cotidianidade. E a última coisa, eu falei que eu estou estranhando como anfitriã, tem mais um recadinho que eu esqueci de dar, que eu queria compartilhar com vocês antes os temas dos outros dias da live. Até fiz uma colinha aqui para vocês verem como vai ter coisa bacana. Então, hoje a gente começa com a cotidianidade. Amanhã vamos discutir os caminhos estéticos para a escuta. No terceiro dia da live, nós vamos discutir as armadilhas da escuta, né? Processos de pseudo-escuta, que tem uma nuance muito tênue. Para no quarto dia, vamos finalizar falando, então, da materialização da escuta, né? Então, a gente parte dessa escuta do cotidiano, discute ela nas artes, nas diferentes linguagens estéticas, como que a gente não cai em armadilhas e, finalmente, como que a gente gera consequências, porque a escuta precisa gerar consequências, gerar transformações. Então, essa vai ser a sequência que o Coletivo Infâncias pensou e preparou para vocês com muito carinho. E agora sim, palavra de vocês, meninas. Fiquem à vontade. Quem quer começar? Eu queria, na verdade, assim, a leitura desse texto, né, dos Sem Ouvidos, quando eu terminei de ler esse texto, ele me lembrou uma situação vivida com uma criança de 3 anos, né? Eu tinha acabado de entrar no meu segundo concurso público, foi a minha primeira turminha, assim, da escola, e foi numa época que eu estava, assim, muito balançada com a minha prática, né? Entre isso aqui, essa coisa tradicional com que eu aprendi, não funciona, né? Então eu estava muito abalada, assim, tipo, a gente às vezes fica procurando certo e errado, né? Qual é o certo, qual é o errado, e eu estava nesse balanço do que é que cabia, do que fazia sentido muito para minha prática. E aí, num belo dia, eu estava com as crianças na sala, era uma turminha de 3 anos, e eles estavam brincando de Legos. Eles amavam chegar na escola e já pegar os Legos para brincar. E aí eles espalharam os Legos pela sala inteira. A sala estava tomada de Legos. Aí eu saí, fui ver se o café deles estava pronto. E aí, quando eu retornei, eu parei na porta da sala, olhei aquela sala de Lego de ponta a ponta, assim. E aí falei assim, crianças, o café está pronto. Não é melhor guardar esses Legos aí na caixa, não? Porque a sala tá uma bagunça. E aí larguei uma dessa, assim, uma criança de 3 anos estava sentada na cadeira, olhou para a sala, olhou para mim na porta, olhou para a sala de novo, olhou para mim e fez: eu não acho que isso aqui é uma bagunça. E eu falei: não, você tá certo. É que a Pro, na verdade, está preocupada com o seguinte: vocês gostam de voltar correndo do café, competindo, né? Corrida de quem vai chegar primeiro na sala. E eu fiquei preocupada de vocês pisarem no Lego e acabar caindo.
Por isso que eu pedi para guardar. Não, o que é que vocês acham? Não é melhor botar na caixa, não? Daí ele olhou para mim e falou: ah, agora você tá certa. E aí, assim, aquele foi um momento que eu fiquei assim, sem palavras. Eu realmente fiquei sem palavras. Eu falei, gente, esse tapa eu não tomo nunca mais na minha vida. Um menino de 3 anos me ensinando que eu não devo chamar a construção dele de bagunça, né? Que eu tenho que medir as minhas palavras. E fui sair daquela sala até o refeitório da escola, tipo assim, com a cabeça super borbulhando, né? E aí, terminando a leitura desses 100 ouvidos, eu fiquei pensando em fazendo algumas reflexões com trechos do livro, né? E aí anotei, assim, um primeiro ponto que você traz na página 33 é essa ideia de recuperar, de reaprender a escutar, que não é um ato natural. Né? Então, naquele momento, eu tive que reaprender a escutar. Foi o meu balançar para dizer assim, Fernanda, você precisa escutar essas crianças. Olha a gafe que você acabou de cometer. Né? E aí, um outro ponto é que para escutar, é necessário sair da posição de poder. Porque se naquele momento eu me coloco numa posição de poder e digo, nossa, você está muito, muito ousada, essa criança, não me responda. Se eu disse que é para guardar, porque eu sou a autoridade da sala. E muitas vezes a gente aprende, né? Pelo menos assim, eu aprendi, e até numa família de professoras, com conhecimentos também, né? Dessa coisa do adulto é o poder, o adulto manda, que a gente tem que fazer assim. Então, não tem essa de criança mandar na minha sala. E naquele momento, eu tive que sair dessa posição do opa, calma, ele tem razão, né? Então, vamos parar aqui. Existe essa quebra de poder, de vamos construir junto, não sou eu que mando. Né? Um outro ponto que você traz aqui na página 36 do livro é essa análise crítica dos organizadores do processo educativo. Então, eu lembro que eu fiquei pensando assim, que ideia é essa que eu tenho de espaço bagunçado? Por que eu achei que o espaço estava bagunçado? Por que eles tinham que guardar o Lego? Porque eles não podiam voltar do café e continuar fazendo o que eles estavam fazendo. Então, eu comecei a repensar a minha ideia de trabalho. Que tempo é esse cronometrado? Que de 7h30 até umas 9 horas ou 8h30 eles podem brincar de Lego e depois não pode, porque é tempo de atividade pedagógica. O Lego é brincar. Né? É só chegar para acolhimento. Eu já cansei de ver em cronogramas de creche, acolhe a criança com um brinquedinho. Parece que aquele momento é o momento do faça o que vocês quiserem, porque depois a atividade séria vai começar. Né? E aí, assim, isso me fez refletir sobre essas questões, né? Porque não deixar essa brincadeira de Lego para trás, porque essa materialidade não pode ser entendida, porque essa matéria não pode ser entendido como um elemento importante, né, na atividade ali para eles. E a gente fala tanto, a criança é potente, a criança é esperta, né? A criança tem agência, mas a gente, cadê? Na hora de colocar isso na prática. A criança está decidindo, eu estou escutando ela me dizer que adora Lego e quer continuar brincando ali, né, construindo com os Legos. Se a sala estava tomada de Lego, aquilo tinha que me contar alguma coisa. E eu não estava vendo aquilo ali, eu não estava escutando o que aquelas construções que tomavam a sala estavam me falando. E aí um outro ponto, na página 61, você traz que escuta consciente, mas observação comprometida é a matéria-prima das aprendizagens das crianças. Não é aquela aprendizagem que está sendo um fetiche dos adultos. Né? E aí me fez pensar que para isso, né, e você traz muito bem isso no livro, a gente precisa aceitar as ideias das crianças, encarar as incertezas. A gente está tão acostumado a querer piso firme que a gente se sente abalada quando a gente está nessas incertezas, né? E requer esforço imaginativo e rigor para distinguir o que é importante em cada momento. E aí me entra aqui uma pergunta que eu já recebi muito de professoras. Fê, como é que eu vou saber quando eu acato o pedido das crianças, quando eu não acato, quando é que isso entra, né, dentro do que eu estou planejando? E aí acho que tem um pouco aí da associação do que você pergunta, como é que a gente escuta isso no cotidiano, né? E aí eu falo sempre, gente, leva para aquilo que você planejou. Sente, eu acho que o nosso coração, ele tem o poder de responder. Eu tenho uma tia até que ela trabalha com liderança e ela fala sobre a liderança coronária. Ela diz, gente, o coração pensa, o coração, ele dá respostas sim.
Então, eu venho até embasada dessas pesquisas que ela faz para dizer assim, escuta o coração de vocês, faz sentido? Tá trabalhando em algo que as crianças não estão bem, né? Não faz sentido para elas continuar numa outra atividade. Então, por exemplo, elas querem Lego, eu vou levar para uma outra proposta só porque eu quero, só porque eu planejei, só porque eu quero realizar. Ai, meu trabalho de planejar, eu já ouvi muito isso. Eu planejei, vai ter que executar. Eu levei horas cortando esses papéis, eu vou ter que fazer. Não, vocês vão ter que fazer. Eu perdi muito tempo cortando esses papeizinhos. Então, assim, faz sentido, né? Então, eu costumo levar muito para isso. Qual é a tua intenção? Qual é a intenção da turma? Sente isso no dia a dia, né? Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. E a escuta vai muito disso, sentar e conversar com as crianças. Né? Um pedido que eu já recebi muito dos meus alunos era após o café ir para o parque. E na escola, lá na creche, às vezes a gente dizia não pode depois do café ir para o parque. Eu dizia, por que não? Não é melhor eu levar agora? Eles querem ir agora. E aí depois eu sento com eles e faço e levo as outras propostas. Do que eu estar no meio de uma proposta e aí vocês botam o horário do parque bem no meio e aí eu levo para o parque para depois voltar. Não é melhor fazer o que eles estão pedindo? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que levar muito por esse caminho, sabe? Do escutar, do construir junto. Eu acho que por aí a gente vai se encontrando. Fê, e quando... aprender, né, Fê? Quero escutar a Camila também, e acho que essa pergunta essa questão que a Fê traz, né, que eu recebi também perguntas semelhantes dessa, de como é que momento eu escuto e tem um momento que eu escuto e que eu não escuto. Eu acho que isso nos leva diretamente ao tema de hoje, que é a pedagogia da cotidianidade. Eu só quero fazer esse parênteses, Camila, antes de passar a bola para você, porque eu acho que isso tem a ver com o cerne do nosso tema aqui, porque quando eu faço essa pergunta, quando eu escuto, quando eu não escuto, isso leva a gente a pensar qual é o conceito de escuta que a gente está tomando como referência. E nessa pesquisa, nesse livro, eu uso um conceito ampliado de escuta, que passa por escutar a criança, obviamente, né, nas suas múltiplas linguagens, daí não só a oralidade, inclusive por isso que a gente pode e deve escutar os bebês, porque os bebês também se comunicam, e a gente ouvir só... Essa é uma forma, né, Fê? Acho que a Fê traz uma questão bem importante, que é dessa escuta do que as crianças dizem, que elas dizem as coisas. Mas como que a gente faz para as outras escutas? E nessa concepção ampliada, a gente precisa inserir a escuta do cotidiano. E a Fê já trouxe aí umas pistas falando desses organizadores do processo educativo. Então, só queria retomar isso para passar essa bola para a Camila, para ver se ela pode falar um pouquinho para a gente, então, dessa escuta no cotidiano e do cotidiano, né? Porque a gente precisa escutar além da criança, a gente precisa escutar o contexto onde essa criança está, escutar o próprio e investigar esse cotidiano. Você pode falar um pouquinho para a gente, Camila? Claro. Eu estava aqui escutando a Fê falando, né? E vêm sempre muitas reflexões em mente. E falar sobre o cotidiano, para mim, eu acho que é algo primordial. E, ao mesmo tempo, libertador. Né? Então, quando a Fernanda deu o exemplo, né, da gente, nós como professoras, temos essa coisa centralizadora dentro de nós, de querer tudo no controle, organizamos 1000 propostas, planejamos os tempos, né, a cada meia hora, a cada 15 minutos, as crianças, muitas vezes de forma fragmentada, porque foi assim que nos ensinaram a fazer a pedagogia, foi assim que nós vivemos. E aí, quando a gente se depara com esse cotidiano, né, eu lembro que muitas questões me incomodavam, mas eu não sabia por quê. E eu saía muitas vezes da escola frustrada, porque eu pensava assim, hoje não deu nada certo, porque o que eu propus de planejamento não funcionou. E com essa fala, o que me veio em mente depois de anos dessa prática, né, que às vezes a gente acaba automatizando, que tudo estava ao meu controle e acabava não olhando para o que as crianças estão aprendendo nesse cotidiano.
quando eu comecei a olhar para o cotidiano enquanto currículo, enquanto um lugar de oportunidades de aprendizagem, eu fui percebendo que as crianças, elas aprendem muito, mesmo quando o adulto não tem intenção nenhuma de ensinar. É lógico que nós temos um papel primordial, que é de ampliar essas experiências e enriquecer essas potencialidades das crianças. Mas o cotidiano, ele é muito fértil nisso. E a gente precisa aprender a escutar. E é como a Bruna fala, essa escuta de uma forma ampliada. Eu, quando coloco os materiais ao alcance das crianças, é uma forma de escutar essa infância. De dar espaço para que ela tenha autonomia, que ela tenha liberdade para poder buscar algo que ela necessita para o seu cotidiano. Quando eu organizo o espaço pensando nesse bem-estar da criança, é uma forma de escutar a infância, é uma forma de olhar essa infância, de oportunizar diferentes possibilidades para as crianças. Quando eu escuto, né, quando a Fernanda fala, né, uma criança que me fala e me faz repensar a minha prática, é uma forma também de reaprender a essa escuta e a esse olhar. E eu, né, lendo o seu texto, ele me provocou muito nesse sentido do que nós olhamos para esse cotidiano. Quais são esses olhares que a gente tem que ter? Como que a gente pode sensibilizar esse olhar? E é algo que eu sempre martelo e falo para muitas educadoras, o quanto que a gente precisa reaprender. E reaprender, às vezes, é muito doloroso, né? Porque a gente lida aí com muitas crenças pedagógicas que nós temos. Então, a gente precisa reaprender e praticar e revisitar as nossas ações. Porque, senão, elas ficam paralisadas e, ao mesmo tempo, a gente automatiza. Né? Então, eu acho que a gente precisa transver também, assim como as crianças. E eu gosto muito, Bruna, do seu olhar quando você fala o quanto que as crianças têm, né, nos convidam diariamente a reaprender esse olhar. Então, quando a gente passa a escutar as crianças de forma genuína, nós aprendemos um monte com elas. Eu acho que isso é um privilégio para nós que estamos todos os dias envolvidas com as crianças, em relação com as crianças, saindo desse controle, desse lugar de controle, de centralidade, para compartilhar o dia a dia com elas. Então, acho que o primeiro, né, ponto que eu gostaria de colocar aqui para as educadoras é: olhem para esse cotidiano. O que as crianças fazem? Como que elas vivem esse cotidiano? Como é a participação das crianças nesse cotidiano? Como que é esse compartilhar junto de adultos com crianças nesse cotidiano? Só aí vai ter muitos indícios para a gente poder também reajustar a nossa prática pedagógica, que precisa urgentemente reaver e revisitar e, né, transformar aí para a gente poder conseguir caminhar junto com as crianças. Então, acho que seria pensando nisso, a criança como um guia desse olhar, como um guia dessa escuta, para a gente conseguir olhar para as nossas ações pedagógicas e se guiar por meio delas. Eu acho que, né, seria o primeiro ponto aí para poder pensar nessa imagem de criança, não só nessa imagem teorizada, mas nessa imagem praticada no dia a dia, que não é fácil de praticar. A gente precisa de muito exercício, muito olhar atento. Então, fica aí para vocês também terem essa reflexão e esse olhar que precisa ser transformado. Vou deixar as meninas falarem também, porque senão eu desembeço a falar, porque eu adoro falar de olhar, gente. Muito bom. E quando você, tanto no exemplo que a Fê traz, né, desse exemplo aparentemente tão simples, né, do Lego, desse ordinário, mas quanta coisa dá para a gente pensar das relações, por esse exemplo que a Fê trouxe, como você também traz algo semelhante quando você fala, eu anotei aqui, crianças aprendem com tudo. As crianças aprendem com o cotidiano, então é muito importante que a gente tenha consciência do que esse cotidiano está falando para as crianças, né? A gente fala bastante que os espaços, que as materialidades falam, mas se fala, então a gente precisa também escutar o que esses espaços, essa organização, essas interações
estão falando com os bebês e com as crianças. Porque elas estão escutando, como você trouxe, assim, independente se foi de forma intencional ou não. E alguém estava perguntando sobre isso, né? Sobre a intencionalidade. E a Fernanda começou falando disso, né? Que a escuta se dá, para se dar precisa da intencionalidade, né? A escuta não é inata. O ouvir, desde que a gente não tenha problema auditivo, nós ouvimos, mas transformar esse ouvir em escuta é esse processo de aprendizagem. E demanda tudo isso que vocês estão falando, essa observação, esse estado de disponibilidade. Eu queria pedir a ajuda de vocês, meninas, tá? Para mim tá um pouco difícil aqui pegar as perguntas que estão surgindo no chat. Eu queria a ajuda de vocês aí para a gente conseguir recuperar. O pessoal, na verdade, está comentando, né? A gente vai falando, elas estão comentando algumas coisas. Janu, tem várias mulheres do coletivo, já vi que tem um monte de gente querida. Fernanda, vi que passou por aí falando da liberdade. Olha, tem um comentário aqui da Neiva, ela botou assim: escutar é um ato de empatia consciente. Eu gostei muito, assim, da frase dela. E eu aprendi recentemente, né? A gente fala muito assim, que empatia é se colocar no lugar do outro. E aí eu estava fazendo o último módulo de um curso, né, que era de biografia humana. E aí eu falei assim, mas tipo, empatia, se colocar no lugar do outro, mas no lugar do outro eu nunca faria isso. Aí uma facilitadora falou, é porque a gente tem um conceito errado de empatia. Não é se colocar no lugar do outro, porque a gente julga justamente porque a gente se coloca no lugar do outro com quem nós somos. Então, assim, nós somos diferentes do outro. E aí você se coloca no lugar do outro e faz, tá errado. Não é assim que faz, você bobeou, né? Eu não faria desse jeito. Então, não é ir pro lugar do outro, é entender as dores do outro. É tentar ser o mais empático possível com a dor e a dificuldade do outro. É entender essa fraqueza do outro. E não ir pro lugar dele para ir pro campo do julgamento, né? Então, assim, eu falei, nossa, a melhor explicação de empatia que eu já ouvi na minha vida. Porque, para mim, essa história de empatia ir para o lugar do outro, para mim, nunca fez muito sentido, né? Então, assim, eu gostei, acho que escutar eu acho que está muito ligado a isso mesmo também, essa empatia consciente, né? Que não está nesse ato de fingir que ouve. E as meninas também vão falar aí dessa pseudo-escuta, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas eu escuto. A gente escuta o que convém, ou escuta para responder, né? Eu escuto o que convém e aquilo que me agrada, aí eu respondo. O que não me agrada, eu deixo passar, né? Se colocar, né, nessa relação empática com a criança é sair desse adultocentrismo, que é tão difícil pra gente, né? Como é que a criança tá, e aí a Bruna nos provoca muito nesse sentido, como é que a criança também está escutando do cotidiano dela, dos adultos que estão em volta, qual é a escuta da criança? Então eu acho que quando a gente para se questionar, se coloca no lugar de investigadora, de questionadora, é aí que a gente consegue perceber a nossa intencionalidade pedagógica e as nossas ações verdadeiras. Porque, né, a Bruna estava falando sobre a intencionalidade, e uma coisa que eu falo muito para as educadoras é nesse sentido, porque muita gente fala da intencionalidade pedagógica, mas que intencionalidade seria essa? Eu vejo que o primeiro ponto, o primeiro exercício que nós precisamos fazer para ter uma intencionalidade, ou seja, uma consciência maior das nossas ações pedagógicas, é se questionar por que tal espaço, por que tal material, por que tal horário, por que eu tenho que fazer de determinada forma, é ter consciência das nossas escolhas. E nós estamos em momento de escolha a todo momento no cotidiano. A escolha de qual fala nós vamos ter com as crianças, de qual pergunta que nós vamos fazer, de qual organização daquele espaço nós vamos fazer, de quais materiais eu vou disponibilizar, tudo parte de nossas escolhas. E aí, se nós não tivermos consciência dessas escolhas, nós somos escolhidas, né? Então, eu acho que é muito sério o problema aí, né? E aí a gente precisa ter essa consciência para poder, de fato, ter um embasamento da nossa intencionalidade, saber justificar o porquê do que nós estamos fazendo. Eu acho que é um ponto para poder refletir sobre isso. É muito interessante, assim, e onde nós bebemos para fazer essas escolhas, né? Entre tantas possíveis, na escuta. A escuta que vai nos ajudar
saber que caminho é o mais interessante naquele momento com aquela criança, naquele dia. Talvez no outro dia nem seja mais essa escolha. É a escuta, porque a escuta ela é a pedagogia do presente, do aqui e agora, né? Da criança que está ali na nossa frente. Então é por isso que essa escuta vai nos ajudando a descobrir os caminhos, ao caminhar. E se vocês me permitem, queria só também vocês trouxeram a Neiva, você trouxe isso da empatia, o próprio Malaguzzi, enquanto você falava, eu fui lembrando que o Malaguzzi falava exatamente isso, que nós nunca vamos conseguir estar no lugar da criança. Crianças e adultos estão no mundo de formas totalmente distintas. Nós pensamos, sentimos, nos relacionamos, estamos no mundo de formas distintas. Então, a gente não vai conseguir ficar no lugar da criança, né? É como se existisse um muro que separa o mundo dos adultos e das crianças. E o que é a escuta? Então, a escuta é quem arruma umas fresquinhas nesse muro, para que a gente possa se conectar, esse mundo dos adultos e das crianças. Então, a escuta, ela vai criar... Não é que a gente ocupa, né? Então, achei bem interessante quando você trouxe isso lá na biografia, eles também discutindo isso. Porque para Malaguzzi também era isso. A escuta, a gente não está no lugar do outro, mas a gente reconhece o lugar do outro, o ponto de vista do outro, como também legítimo, né? Como também legítimo essa forma de ser e de estar no mundo. Muito, muito bacana. E tinha alguém falando da liberdade. Me ajudem aí, gente. Eu sou meio de óculos, eu sou ceguinha. O pessoal que aí segue ainda a pedagogia Waldorf ainda trabalha, que a antroposofia traz esse pensar, esse sentir, esse querer, né? A trimestração. Então, eu vejo muito, assim, quando eu sento com educadoras Waldorf, elas têm isso, assim, mais claros, né? De que, tipo, a criança de 2 anos tem um pensar, um sentir, um querer diferente, né? De 4. Então, imagina para um adulto, né? Toda a sua experiência, com toda a sua carga, a gente achar que o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso querer vai ser igual, né? Tem um caso que às vezes eu contava assim para as meninas, né? A gente diz assim, gente, a lógica do adulto, o mundo do adulto, ele é um pouco diferente da lógica da criança, né? A minha irmã mais nova, ela tem uns 3, 4 anos, assim, o meu padrinho deu a ela uma saia muito bonitinha de presente. E aí, quando ela abriu a saia, que ela viu, ela começou a chorar. A minha mãe entrou em desespero. A cabeça do adulto da minha mãe fez: você está me fazendo passar vergonha. Você não gostou do presente e você está chorando na frente da pessoa que te presenteou. E aí criou aquele clima, assim, de tipo, nossa, por que você está chorando? A saia é linda, né? Por que chora? Por que chora? E ela chorava compulsivamente. Minha mãe já estava ficando super nervosa. Disse: pare de chorar, pelo amor de Deus, né? Aí o meu padrinho disse assim: meu Deus, ela não gostou do presente, o que aconteceu? Eu dei um presente errado, né? Meu padrinho, a sensibilidade em pessoa já estava olhando, escolhendo um presente errado. Aí quando todo mundo acalmou os ânimos, que resolveu escutar a criança e não ficar só em cima dela, né? A gente fez assim: Du, calma. O que está acontecendo? A saia é tão bonita, todo mundo achou a saia linda, você não gostou? Aí foi que ela respirou e falou assim: a saia é linda, mas eu não ganhei uma blusa. Como é que eu vou usar a saia sem uma blusa? Aí foi que todo mundo caiu na gargalhada. Porque a minha mãe sempre presenteava ela com conjuntos. Então era um shortinho com uma blusa, era uma blusa com uma saia. Quando ela se viu ganhar uma saia sem uma blusa, ela falou: não vou poder usar. Não tem uma blusa para usar com a saia. E aí se acabou de chorar, achando que para usar a saia ela tinha que ganhar a blusa junto. Né? E assim, esse episódio a gente lembra até hoje, na nossa família, a gente se acaba de dar risada. Né? A gente fala assim: nossa. Desculpa se te interromper, só porque o pessoal está falando de um barulho, de uma interferência aqui, tá? Eu também estou ouvindo, Bruna. Tem que ver se no de vocês... Eu estou de fone, então eu acho que não seja isso. Mas se o áudio de vocês está muito alto. Pode ser que então, esteja dando esse retorno. Então, talvez abaixar um pouquinho o volume no celular ajude a perder um pouco essa interferência. Abaixei aqui agora para ver. Alguma de vocês deve estar com um volume um pouquinho mais alto. E aí dá para escutar quem está falando. Ainda tá um pouquinho.
Vamos ver se agora eu e a Fê baixamos. Ainda tá um pouquinho, né? Mas acho que já melhorou. Eu acho que deu uma melhorada, que eu também baixei. Parece ser que é quando você começa a falar que começou, porque antes não tava. Bom, vamos... Bom, mas o pessoal não está conseguindo ouvir. Olha só que interessante, né? A gente está falando de escuta. Ouvir, a gente sempre está ouvindo um monte de coisa ao mesmo tempo e tem uma poluição sonora muito grande no mundo, poluição de todos os sentidos. E olha como eu quero pegar isso, porque esse pequeno ruído cria um mal-estar. Vamos pegar isso, gente, para pensar isso, né? O que a gente escuta, passa, nos impacta, né? Seja positivamente ou negativamente. Vamos pegar esse barulhinho que começou a incomodar. Então, tudo que nós escutamos gera um impacto na gente. Para o bem ou para o mal, e a gente está o tempo todo escutando muitas coisas. Eu costumo dizer, inclusive, assim, que nós somos feitos das escutas que nos compõem. Existem muitas escutas que nos habitam, né? Então a gente precisa, do ponto de vista profissional, pensar que escutas habitam as crianças nos espaços educativos, né? O que nós estamos falando com elas, sobre elas, né? E o que o cotidiano, como vocês trouxeram, fala com as crianças. Queria que vocês contassem para a gente também, um pouquinho, enfim, o que vocês pensam sobre o papel da escuta? Antes de você fazer a pergunta, que eu estou com receio de você mudar, queria aproveitar o seu gancho sobre o ruído, que o Roielos, ele no trecho do livro dele, do Complexidade de Relações na Educação Infantil, ele vai falar dos ruídos da observação. O quanto que nós, às vezes, no momento de observar as crianças, estamos atentos a tantas nuances que acontecem no cotidiano. Então, ao mesmo tempo que a gente está tentando observar uma ação da criança, a gente está escutando sobre uma outra criança, o choro que está vindo lá de um outro grupo, os objetos que vão fazendo barulho, e aí tem um corpo de uma criança que se movimenta, uma criança que nos toca, e o tanto que existe Quando eu tô falando também tá com barulho, gente? Também tá com ruído? Porque senão agora pode ser também o meu. Tá para todo mundo. O ruído está democrático. Tá para todas. Vou tirar o meu fone e vamos ver se melhora, porque às vezes o fone também... Agora melhorou? Pessoal? Opa! Aqui melhorou. Ah, pode ser, então. Às vezes o fone dá interferência. Olha, descobrimos. Às vezes bate na roupa, então eu tirei. E aí ele vai falando nesse livro, perguntaram qual que é o nome do livro, é Complexidade de Relações na Educação Infantil. E então ele vai falar bastante do Alfredo Roielos, falando muito desses ruídos da observação, se bem que esse capítulo da observação é não é do Roielos, né? É da Riera. Então a gente estar na observação, nesse olhar para a criança, a gente precisa também aprender a filtrar um pouco desses ruídos. E como que a gente aprende a filtrar? A focar, a olhar intencionalmente o que a gente quer observar. E aí, uma das coisas que é importante a gente pensar é qual é a nossa pergunta que nos move para essa observação. O que eu quero, de fato, observar da criança? Quando nós temos clareza dessa pergunta, isso se torna muito mais fácil diante de tantos ruídos externos que nós temos, né? Porque ainda tem os nossos ruídos internos, que são as nossas crenças, que são, né, os nossos sentimentos, que são esse monte de complexidade aí que existe dentro de nós e também no ambiente. Então, acho que fica aí uma reflexão, já que a gente estava falando de ruído. E a gente escuta externamente com base nas nossas escutas e histórias internas, né? Que é isso que está trazendo.
Eu queria aproveitar, nem vou fazer mais aquela pergunta, porque eu acabei de ver aqui, tem um monte de perguntas super bacana. Gente, só avisando para todo mundo que provavelmente a gente não vai conseguir responder todas hoje, mas a gente tem a semana inteira. Eu me comprometo aqui a organizar todas as perguntas que surgiram para daí trazer nos próximas lives com as outras meninas, que a gente vai continuar esse papo. Hoje é o esquenta, e então o que não foi respondido hoje, continuem acompanhando que a gente vai falar. Eu vou ler aqui para vocês, meninas, algumas perguntas que tem relação com isso que a gente está conversando. Como uma profissional que não viveu a experiência da escuta e sutileza antes pode ser tocada? Eu vou ler 3 perguntas, daí vocês fiquem à vontade para comentar qual vocês quiserem. Pode haver educação infantil sem escuta de crianças? E como observar e escutar com uma sala com 25 crianças e 3 crianças com espectro autista? Então, a pergunta da Maria Paula, da Artes Lusianas, falei certo? Vocês podem comentar, não vai dar tempo de comentar todas, mas se vocês quiserem comentar no geral. Vou tentar comentar assim bem rapidinho. Primeiro, para mim, não existe educação infantil sem escuta, não dá. Teve alguém que botou aqui um comentário que a Bruna fala no livro dela, né? Que uma escola que não escuta as crianças é uma escola ilegal, porque é direito das crianças isso, né? Então, só pra gente simplificar. Quando você tem aí uma sala com 25 crianças, 3 especiais, para poder você conseguir escutar essas crianças, a gente precisa pensar nos organizadores, né? Então, assim, a Bruna traz os organizadores desse processo no livro, nesses tempos, esses materiais, esses espaços, né? Tudo que você vai ali utilizar no seu dia a dia, a gente precisa saber cada um deles. Que espaços são esses que eu tenho na escola? Eu costumo, as meninas, por exemplo, que fazem o meu curso, eu deixo isso muito detalhado para elas, porque a gente fala sobre planejamento. Então, eu digo, para a gente ter um planejamento eficaz, a gente vai pensar cada item desse. Você precisa pegar a quantidade de alunos que você tem, junto com esses espaços que você tem, tipo, tudo que você tem ao seu redor. Às vezes a gente diz, nossa, eu fico sozinha com 25. Gente, eu já fiquei também sozinha com 25. Às vezes era a moça da padaria que me ajudava. A gente não tinha um auxiliar, mas a moça da padaria passava o olho. Tinha aquela moça da limpeza que era super legal e dava uma ajuda. Então, quem são as outras pessoas que eu tenho ao meu redor que podem me ajudar? Quem são aquelas crianças mais ativas que também podem me ajudar? Eu preciso saber tudo. Eu, particularmente, faço esse mapeamento antes de qualquer coisa. Então, o que é que eu tenho à minha disposição? Porque não existe fórmula pronta. Não adianta a gente pegar e dizer assim, faz desse jeito que vai dar certo, né? Tem uma aluna minha que está aqui até assistindo, que ela teve que trabalhar com blocos de atividades no ensino remoto. Ela falou, Fê, o meu município quer que eu faça blocos de atividades. Vamos pensar, então, um bloco de atividade que seja o mais interativo possível. Porque não adianta a gente ficar floreando e dizendo, ai, mas não dá, não é legal, atividade de papel e pererê, questão de fósforo. É a sua realidade, o município está cobrando, você tem que entregar, você paga para isso e vamos botar o pé ali no real, todo mundo vai receber salário e pagar conta, né? Mas como é que a gente pode fazer isso do modo mais digno possível diante do que a gente tem, né? Então, dentro da escola, como é que eu faço isso, organizando esse tempo, esse espaço, eu divido grupos, um grupo de 5 em um espaço, um grupo de 5 em outro, um grupo de 10 aqui, um grupo de 10 ali, né? Boto metade em um espaço, metade no outro, fico no meio, já cansei de fazer isso. Tenho 2 espaços aqui, fico no meio, um grupo para cá, um grupo para lá. Peço a menina da cozinha para olhar esse grupo, olho o outro grupo de cá, para eu tentar fazer esse processo, né? Assim, e aí, trazendo para a primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta mais desafiadora, então, como é que a gente, né, sensibiliza essas pessoas? Eu sou uma pessoa que falo pra caramba. E eu tive que entrar nesse processo de escutar. Então, primeiramente, a gente tem que assumir. Falar menos, escutar mais. É um processo diário. E com tudo. Eu estabeleci isso em tudo na minha vida. Porque tem uma frase do Osho que eu aprendi no curso de desenvolvimento pessoal e que faz muito sentido. A água do mar é salgada em qualquer lugar. Quando você não escuta na escola, você não escuta na família, você tem dificuldade de escutar no casamento, você tem dificuldade de escutar nas amizades. E quando eu fui olhar, até eu falei, gente,
realmente, no grupo de amigas, eu sou a que mais falo, preciso escutar mais. As minhas amigas devem me conhecer mais do que eu a elas, né? Meu marido deve saber mais da minha vida do que eu da dele. Então, a gente precisa ter esse olhar, se coloca no papel de escutar em tudo. Por exemplo, assim, eu digo ao meu marido, nossa, você é um cara que eu tenho como referência. Ele sentava do lado da minha avó, de qualquer pessoa que eu conhecia há anos. Ele, num dia que ele sentava do lado daquela pessoa, num evento, numa festa, que eu digo a ele que ele é um jovem velho, né? Ele é o homem do cafezinho que senta do lado dos outros para ficar ali escutando, né? Ele joga perguntas e fica ali escutando. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu tenho que aprender isso com você. Porque quando chegava ao final da festa, que às vezes eu estava conversando com ele, ele sabia de coisas da vida da pessoa que eu conhecia há anos que eu não sabia. Mas por quê? Porque ele se propunha a escutar. Eu era a pessoa que falava. Né? Então eu acho que é a gente ir para esse lugar. Preciso ir para o lugar do falar menos e escutar mais. Preciso chegar e ter esse discernimento. Já teve momentos que eu falei assim, ai, hoje eu nem falei muito, eu escutei bastante. E depois alguém chegava pra mim e falava assim, não, Fê, hoje você deixou um pouquinho as pessoas falarem. Aí eu dizia, nossa, então ainda falta muito pra melhorar. Né? E é isso, é um processo mesmo, sabe? De não se julgar, mas de entender que é processual. Então, foi trabalhado muito em mim ser essa pessoa que tem que falar, né? Que na escola, você é boa quando você é boa em apresentações. Então, eu era a garota que apresentava bem na escola e tomei esse rótulo para mim. Eu sou boa em falar, eu sou boa em apresentar. Então, essa qualidade eu tomei e inflava o meu ego. Então, eu queria ser sempre a pessoa que falava. Só que a gente precisa equilibrar. Eu preciso também ser a pessoa que sabe escutar, né? E é isso, é o processo da vida, né? Não existe forma... Ô, Fê, para você ficar... não cobrar tanto, te contar uma coisa. Não, nem cobra até, viu? Que isso que você traz é fundamental, mas eu só queria trazer também uma provocação aqui, uma reflexão pra gente, que escutar também é falar, também é saber formular boas perguntas. Escutar não necessariamente... Isso é uma parte da escuta fundamental, né? Não estou tirando isso. É a gente saber silenciar e ouvir sem julgamento, sem dúvida. Mas também escutar não é só uma atitude passiva, né? Quando a gente pensa na educação, a gente não está falando de só tomar notas do que eu falei, do que as crianças falaram, do que a gente observou. A gente está falando de uma atitude que é ativa do profissional e que envolve, inclusive, no livro eu falo um pouco isso, né? De saber formular boas perguntas, não qualquer pergunta, né? Não perguntas banais, acessórias, que às vezes a resposta é aquilo que a gente já sabe. Né? As boas perguntas são aquelas que geram novas perguntas. Né? Eu poderia fazer essa provocação, não sei se a Camila também quer comentar, porque às vezes, né, a gente tem a sensação que escutar é só esse estado de silenciar e observar. Mas a gente vai conversar mais disso na semana. Quis aqui só trazer uma provocaçãozinha para quem está assistindo. Eu acho que escutar também, né, quando você me fala isso, eu trago muito para essa questão da consciência, dessa autoconsciência do que nós falamos, do que nós fazemos, do que nós olhamos, do que nós escolhemos, que é um pouco do que eu tinha dito. E a Fê, quando ela fala sobre a questão, né, do que a gente precisa olhar para a nossa realidade, eu lembrei muito de uma frase do Francesco Tonucci, que quando eu li, mexeu muito comigo, né, que nós... na escola, tendemos a olhar o que nos falta. E a gente precisa primeiro olhar o que a gente tem, valorizar o que a gente tem. Então, o que nós temos enquanto comunidade, enquanto as crianças que estão ali? Porque muitas vezes a gente fica buscando, né, as fórmulas prontas, por exemplo, na internet, fica buscando formas de agir em outros lugares, comparando a nossa realidade com outras realidades, e a gente esquece de olhar para a nossa realidade. E aí uma provocação que eu sempre faço, né, para as educadoras na formação é:
quais são as soluções para os problemas que vocês enfrentam. Porque levantar problema, a gente consegue levantar em diferentes realidades. Nós temos muitos desafios aí, cada educadora que está aqui, eu tenho certeza que pode levantar uma série de desafios. Mas quais são as soluções que nós podemos buscar, pensando no melhor que a gente tem ali dentro daquela realidade, para de fato conseguir trazer o melhor bem-estar com o que nós temos, com as nossas ferramentas, com as pessoas que estão ali presentes, com as crianças que estão ali presentes. E aí vem um pouquinho das perguntas que você trouxe, quando me faz a pergunta, né, de pensar na quantidade de crianças. Eu acho que cada grupo de educadoras vai ter um desafio, vai lidar com uma realidade. E aí, né, quando a gente pensa nesses organizadores, quando a gente pensa, por exemplo, no ambiente, eu falo muito sobre a questão do espaço como educador, e não é à toa que o Malaguzzi traz essa ideia do espaço como educador, porque se a gente olha para esse espaço que escuta a criança, ele já vai estar nos apoiando em diferentes situações. Se eu olho para os materiais, escutando o que as crianças estão necessitando, desejando e estão precisando para aquele momento, já vai potencializar o meu cotidiano. E aí a gente, quando escuta essa criança, a gente percebe que não dá para fazer a mesma proposta com o grupo inteiro. A gente precisa dividir em pequenos grupos, porque nós, seres humanos, nos agrupamos naturalmente. Não dá para fazer tudo coletivamente. Então, a gente precisa ir olhando para essas nuances né, que a Bruna traz no livro, que são tão importantes, e muitas vezes a gente não considera. Então, acho que é essa a realidade. Qual é a sua realidade dentro da escola? E quando a gente pensa nessa questão de sensibilizar outros educadores, de trazer esse educador que não participou de uma educação que escuta, eu acho que dificilmente teremos aqui educadores que participaram de uma educação que escuta, porque nós viemos de uma educação transmissiva. Eu falo muito que nós somos educadoras transmissivas em desconstrução. Eu acho que a gente precisa ir desconstruindo essa imagem que nós temos e essa concepção que está enraizada dentro de nós. E como que a gente faz para sensibilizar os outros? Eu penso sempre que a gente precisa focar primeiro em nós. Porque muitas vezes a gente vai, da mesma forma que a gente olha o que nos falta e não para a nossa realidade, às vezes a gente olha mais os outros do que a nós mesmas. Então, o que né, nós estamos fazendo? O que a gente está, por exemplo, consumindo, lendo, né, se nutrindo de estética, de investigações, de perguntas? Como é que eu me relaciono com outras educadoras? Como é que eu me relaciono com as crianças? E eu acredito muito nos contágios. Né? Tem uma mini história no livro Tornando Visível a Aprendizagem, lá de Red Emília, que fala sobre o contágio de duas crianças que estão ali numa investigação. E o quanto que um comportamento, uma ação de uma criança contagia a outra. Eu acho que quando nós fazemos algo que vem de um desejo genuíno, nós contagiamos e inspiramos outras educadoras. Então, se a gente olha para as nossas ações e potencializa o que nós temos, eu penso que, aos pouquinhos, nós vamos contagiando outras educadoras também. Então, sensibilizar primeiro a si mesma, os nossos olhares, as nossas escutas, para depois a gente conseguir, de fato, pensar no outro. Eu acho que a gente precisa partir do ponto de vista que é nosso também. E como que a gente pode sensibilizar? Olhando a criança. Então, a gente precisa olhar essa criança que está na nossa frente e que está o tempo todo nos convidando para isso. Tem até um trechinho que eu queria destacar do livro da Bruna, que ela fala assim, na página 34. Não estarão as vozes, as brincadeiras, os fazeres das crianças mostrando a insuficiência desse formato, dessa pedagogia que a gente está trabalhando, que a gente está levando, que a gente está ainda de forma mecânica trazendo para o cotidiano da escola? Então, o que a gente precisa olhar? E aí, se a gente pedir para essa criança ajudar a gente também a olhar, o que nós vamos ver? Né? O que será que elas têm a nos dizer nesse cotidiano? Então, eu acho que se colocar nesse lugar de aprendiz todos os dias, porque a gente vem de um lugar de um professor que quer sempre ensinar, mas o que você está aprendendo diariamente? Então, acho que ficam aí algumas reflexões para a gente também se colocar nesse estado de provocação.
o que será que ela tem a nos dizer? Acho que a gente pode, porque quando a gente pergunta e se dispõe a escutar, né? Elas têm muito a nos dizer e nos auxiliar nesse planejamento. Teve bastante gente que perguntou sobre planejamento, a gente vai falar sobre isso. Essas armadilhas. Ó, gente, só para vocês ficarem tranquilas, quem está perguntando sobre isso, como faz essa escuta com 25, 35 crianças, a gente vai ter um dia só para falar das armadilhas e desses desafios, porque se de fato a gente está pensando nessa escuta que é só da fala, né, da oralidade, e de um por um, realmente vai ser impossível. Então a gente precisa partir de outro lugar de escuta para ela ser possível, sim, com um número muitas vezes excessivo de crianças. Então a gente precisa pensar numa outra escuta, né? Que daí para a gente ir encontrando outras possibilidades de escutar. Então a gente vai conversar mais sobre isso. Eu queria só, a gente já está com o horário aqui super estourado. Eu só queria, então, pra gente... Vocês já viram, gente, que assim, 1 horinha não é nada, né? Com essas mulheres que têm tanto a nos dizer, tanto a nos inspirar. Já quero mais, meninas. Só queria, então, para a gente ir fechando aqui, alguém perguntou isso, né? Que a Fê até já começou respondendo, se é possível fazer uma educação infantil sem escuta. Na perspectiva das pedagogias participativas, não é possível. Nas transmissivas, talvez, né? Mas na perspectiva das participativas, que é o que a gente sabe hoje, a pedagogia, a abordagem, não a participativa, né? As abordagens participativas são a mais coerente e alinhada aos saberes das crianças. E para as abordagens participativas, a escuta, como a gente começou falando, é o cerne, é a matéria-prima. E se é matéria-prima, não tem como abrir mão, né? Então, um convite também que eu faço para a gente refletir é que lugar, se a escuta é o cerne, se a escuta é essencial, o Ian vai dizer que sem escuta dificilmente a gente vai conseguir estar com as crianças. Eu diria, inclusive, compreender o próprio papel da docência na educação infantil, compreender o próprio papel da educação infantil, porque tudo nasce e genera da escuta, né? Seja documentação pedagógica, projetos, tudo isso parte de uma escuta. Por isso que não tem como a gente abrir mão da escuta. Então a gente precisa se perguntar que lugar a escuta está ocupando no nosso cotidiano, né? Ela é priorizada e se não é, por que não é? Então fica aí algumas questões para reflexão, porque a gente está falando de uma escuta que é um direito das crianças, né? Como a Fê bem lembrou. Então a gente não está falando de uma concessão. Então se eu gosto, a Camila não gosta, outro... Não, a gente está falando que é um direito e a gente não faz isso porque a gente está fazendo uma concessão, e sim porque é uma necessidade imperativa das pedagogias participativas. Bruna, queria ampliar, né, um pouquinho essa reflexão. Eu acho que escutar a criança, como você disse, é primordial, né? Eu acho que é algo que a gente não pode negar, não pode silenciar, ainda mais, né? Porque eu acho que nós já viemos de uma educação que nos silenciou tanto. Então a gente precisa dar voz para as crianças. E eu acho que esse é o nosso principal objetivo e propósito como educadoras. E ao mesmo tempo, faço aqui, não sei quem daqui participa da gestão, que é da coordenação pedagógica, o tanto que também precisa escutar os educadores e as educadoras. Quem está nessa escuta, nesse acolhimento das educadoras e dos educadores dentro da escola? Então, as crianças, para serem ouvidas pelas professoras, os professores também precisam de voz e espaço e escuta dentro da escola. Então, acho que fica aí uma importante contribuição, como coordenadora mesmo, eu já passei por muitos desafios nesse sentido, do quanto que a gente precisa escutar as professoras e os professores, né? Eu acho que a gente precisa trazer essa escuta como cerne, como você falou, para todos que estão integrando essa comunidade escolar, inclusive também as famílias. Como que a gente tem escutado as famílias dentro da escola? Então, a gente poder ampliar um pouco. Eu acho muito importante nós trazermos à criança essa reflexão, essa importância, porque é algo que a gente precisa, de fato, transformar, que é essa imagem da criança. Ao mesmo tempo, a gente tem que trazer junto esses outros sujeitos aí que vão compor,
né, essa tríade dentro da escola, que é a família, os professores e as crianças, para poder, de fato, fortalecer uma educação participativa, uma educação que acolhe, uma educação que respeita, né, todo mundo que está envolvido. Acho que fica também essa reflexão para a gente continuar pensando, né? Muito bom, meninas. O pessoal aqui elogiando, agradecendo. Algumas pessoas conhecendo, né? A Fernanda hoje colocaram. Quanta potência, né, gente? Eu queria, para não avançar muito, eu queria, então, conforme prometido, deixar aqui a palavra-chave para vocês conseguirem comprar o livro com desconto. Claro que não poderia ser outra. Coletivo Infâncias, tudo junto, em letra minúscula. Quem não tem, então pode... Eu vou deixar no meu Instagram o site onde vocês acessam e podem conferir. Quero também contar uma novidade. Queria pedir para as meninas, antes delas darem tchau, também dizer qual que é o canal delas, onde que a gente acha vocês para continuar esse diálogo, porque hoje é só o começo, né, meninas? Então, queria que vocês contassem onde que o pessoal pode achar vocês, fala o nome do canal, se vocês querem contar mais alguma coisa. Já pedi para vocês irem falando essas palavras finais e se despedindo do pessoal. Eu queria, assim, agradecer. É sempre bom, né? A gente estar aqui conversando. Desde que eu descobri, na verdade, a gestação, eu sumi de lives, né? Então, essa é a primeira live que eu estou fazendo. Só o pessoal que está já dando tchau, espera aí mais 5 minutinhos que ainda tem uma super novidade, hein? Aguenta aí. Verdade. Pode falar, Fê, desculpa. Tranquilo. Então, assim, é a minha retomada, né? Tá sendo a minha retomada de lives, estar aqui. Foi muito bom. Acho que é sempre prazeroso, né? A gente estar e discutir com educadoras, se juntar com o nosso grupinho ali, é muito legal. Apesar de não estar mais tão ativa assim nas lives, por escolha própria mesmo, podem continuar aí mandando mensagens pelo meu canal, né? Aqui no Insta, que é fe.costaperes. Tem pessoas que entram no site do Quintal Interativo e mandam mensagens. Mais difícil que a gente está mais habituado à rede social, né? Mas também vocês podem dar uma olhadinha lá, quintalinterativo.com.br. E tem cursos, tem formas de entrar em contato, enfim. Mas por aqui é mais fácil. E tem a página do Quintal Interativo no Face também, que às vezes eu respondo algumas pessoas por lá. Porque tem gente que às vezes não curte muito usar Instagram, prefere Facebook. Então, a gente vai conversando por esses dois lugarzinhos aí. Muito obrigada, Tânia. Muito bom. Obrigada a você, Fê. Eu também super agradeço. Eu acho que dialogar faz a gente sempre refletir e né, pensar um pouquinho no que nós temos internamente e depois expor externamente. Então, traz muitos significados para a nossa fala. Eu gosto tanto de estar aqui em contato com educadoras. Então, eu gostaria de agradecer novamente esse convite, esse privilégio de estar aqui com vocês duas e também com aquele grupo de mulheres incríveis, a Janu aqui, que falou uma coisa que eu achei tão genial quando a gente pensa na escuta, né? Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca, eu acho que é bem isso, né? A gente poder ter essa escuta aí, mas também com o corpo todo. Para quem quiser continuar me acompanhando, meu Instagram é Camila Isoli, tudo junto. E no Facebook eu estou com Machadouros da Infância também, porque muitas pessoas, inclusive de Portugal, porque eu estou morando em Portugal, usam mais o Facebook do que o Instagram. E então eu tenho aqui minhas formações. Neste mês eu vou estar abrindo uma formação justamente para a gestão pedagógica, para a gente poder pensar nessa gestão sensível e que acolha, para poder pensar no próximo semestre e também para o próximo ano, quem é de Portugal. Então, a gente sempre coloco aqui no Instagram alguns conteúdos que trazem essa reflexão, essa importância da gente olhar para a infância, olhar para a criança e pensar tanto nesse espaço, nesse cotidiano, nessa imagem de criança e nessa imagem de educador e educadora que a gente precisa também ir compondo para, de fato, ter uma pedagogia, como eu disse, que participa, uma pedagogia que acolha, uma pedagogia e que tenha mais empatia, como a gente falou também, com o ser humano de uma forma geral. Então, acho que
fica aqui também a minha contribuição e eu agradeço muito de estar aqui com vocês, meninas. Eu que agradeço. Tem gente... Depois eu vou deixar, gente, também o contato delas no meu Insta. Vou deixar de todas as meninas do coletivo. Acompanhem, sigam elas, que tem muita coisa bacana. Amanhã estaremos conversando sobre a estética com a Dani e a Carol Braga. Não percam. E tem gente perguntando do livro, né? Perguntou, alguém perdeu, falou que a internet estava ruim. O desconto, essa palavra-chave é para conseguir um desconto de 10% na compra do livro. Eu vou deixar essas informações todas no Insta. Perguntaram também, a live vai ficar gravada, vai ser disponibilizada para vocês. Ela vai ser gravada. Teve gente que perguntou em qual editora, se é em qualquer lugar que estiver vendendo o livro. Não. Eu vou deixar no Insta o link do local onde vocês conseguem, que é do Instituto Pachamama, que é um instituto que eu coordeno. Então, por ali é que vocês conseguem inserir essa palavra-chave e ter esse desconto, né? Na editora também é possível comprar, mas não está com esse desconto que o coletivo, que a gente quer oferecer de presente para todas. E assim como a Fê, a Camila contou a novidade, para quem quiser continuar o diálogo acompanhando elas, também quero compartilhar em primeira mão aqui nesse espaço uma novidade que eu venho faz tempo me segurando para não contar, que é a partir de hoje, acho que hoje, a partir de hoje já vai estar disponível o curso gravado sobre escuta na educação infantil, porque eu já dou esse curso em São Paulo, mas tem muita gente de várias partes do Brasil que sempre me pedem, e finalmente vai ter esse curso lá na plataforma Hotmart. Vou deixar também o link para vocês, está bem bacana. Quem tiver interesse, então é só entrar lá para saber mais sobre esse curso que está disponível a partir de hoje. Bom, gente, como eu disse, as questões que surgiram, todas muito pertinentes, a gente vai continuar respondendo nas demais lives. Vou tentar organizar tudo isso para a live de amanhã. E nos sigam aí nos acompanhando. Espero que a Camila e a Fê estejam com a gente amanhã também. E queria novamente agradecer as duas e a todos e todas vocês que nos acompanharam até aqui e entraram nesse diálogo. Muito obrigada a todos, todas. E aguardo vocês amanhã para a gente continuar essa prosa. Que vocês viram, tem muita coisa ainda para a gente conversar, né? Isso, gente. Mais uma vez, obrigada, meninas. Sempre um prazer. Aprendo muito com vocês também. Um grande beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Até o próximo encontro.